voltando aqui para o português, vamos dar exemplos de coisas que realmente aconteceram no português de mudanças. Qual seria um exemplo de mudança regular? A queda de consoantes L e N em posição intervocálica, entre vogais. Essa mudança é bastante antiga, porque ocorreu durante a própria formação do português, na sua transição do latim vulgar, né, até o século X. Naquele período também pode envolver aquele período chamado português pré-literário, né, em termos da sedimentação dessa mudança. Então a gente tem exemplos como, né, passando do latim para o português. Colore vira coor, que vira cor. Colubra, com a queda do L, vira coobra, também considerando aí uma mudança do U para O, que dá cobra atualmente. Voluntade, que vira vontade, que vira vontade. Questão: existem palavras com L e N intervocálicos, como fábula e malévolo. A que se devem? Vocês têm ideia? Bom, respondendo para vocês, um fato que a gente vai ver logo mais, né, que tem a ver com a mudança das palavras, que a gente denomina de etimologia, é que as palavras entram ou entraram na língua, né, em épocas diferentes às vezes, né? E aí essas palavras aqui, elas são bastante antigas e elas sofreram evoluções lá desde o latim vulgar. Não é o caso das palavras fábula e malévolo, que também têm origem latina, porém que entraram por via culta. E com isso, elas não passaram, digamos, por aquele período em que aconteceu essa mudança da queda do L e do N intervocálico. Elas ficaram incólumes, porque elas pularam esse período histórico, basicamente, né? Então, nesse caso, a gente não precisa tratar de questões de analogia para explicar uma aparente irregularidade. Agora, qual seria o caso de mudança analógica? É o caso das terminações nasais. É uma mudança que teve lugar entre o português antigo e o médio, exatamente esse período que a gente quer especificar, né? Sendo que em português antigo, palavras terminadas em on, an e ão ocorriam, né? Então não havia uma regularidade nas terminações nasais. E no português médio ocorreu a unificação em torno da terminação ão. Ou seja, no singular, palavras que antes eram terminadas em on ou an sofreram essa mudança. Ora, essa mudança não é regular. Tá? É uma mudança que vem da comparação entre outras palavras que terminam por sons nasais. Qual seria a motivação externa para explicar isso aí? A gente viu que no português médio o país Portugal, né, já tinha se expandido para o sul. Então, provavelmente, né, uma hipótese muito forte para a explicação externa dessa mudança é que os falantes que antes eram falantes de moçárabe, quando tiveram que aprender português, tinham dificuldade em diferenciar esses sons nasais. E aí eles fizeram essa alteração. Então, exemplos: oração para oração, pan vira pão, e verão permanece com o final ão, né? A questão é que eles não arrumam a casa de maneira completa. Então, digamos, arrumaram só andar de baixo, andar de cima, continuou o cabaré. Por quê? No plural, ocorreu somente a queda do N intervocálico, de forma que a palavra antiga orações vira orações, somente com a queda do N. Panes vira pães. E veranos, verãos, aqui não tem problema. O problema são essas palavras que hoje em dia terminam em ão e que no plural a gente tem que aprender que ela faz o plural em ões ou em ães. Tem como entender isso pensando só no português de hoje em dia. Você tem que ir para uma perspectiva diacrônica. Você tem que pensar no português lá de antigamente e até, se for o caso, no latim, né? Então, orações faz plural em ons porque vem de orationes.
E esse som N, na realidade, fica no plural, né? No singular não faz muita distinção, talvez, para a gente hoje em dia, porque tanto faz para a gente grafar o O com tio em cima ou O seguido de N, né? Mas esse N vai aparecer no plural quando você faz pronunciar orações. Bom, agora volta a questão, né, falando das mudanças externamente motivadas, mas a gente tem também mudanças internamente motivadas. Então, assim, digamos, essa questão, será que eu posso relacionar sempre o interno com mudança externa, história externa? E eu diria, bom, em alguns casos parece que não. Tá? O caso da analogia nos sugere que mudanças podem ocorrer uma em sequência à outra. Então, na realidade, os falantes, então isso que está aqui, né? Os falantes, por causa de uma mudança anterior, eles acabam fazendo uma outra mudança para fazer essa arrumação da casa. Em caso de gramaticalização, ocorre o mesmo. O que é a gramaticalização? Aquela mudança que uma palavra deixa de ser lexical, ou seja, tem um sentido específico no mundo, passa a ser um sentido puramente gramatical. Um exemplo que é muito conhecido são os futuros simples, que na realidade hoje em dia já estão, eles estão praticamente mortos. É o caso do verbo da forma cantarei, o verbo cantar. Só que, olhando para uma perspectiva mais ampla no tempo, eles surgiram de uma estrutura de um tempo composto no latim vulgar, okay? Formada pelo infinitivo cantare, seguido de habere, conjugado no presente. Então, o verbo habere, que deu nosso haver, no latim vulgar eu tenho cantare habeo. Esse verbo habeo sofre simplificação, né, redução fonética e vira cantar ei no português antigo. E, finalmente, o verbo haver conjugado no presente, que é o ei, vira um mero afixo, que é a desinência modo temporal. Cantarei. É interessante que isso faz como se fosse uma sanfona, que vai e volta. Porque se a gente comparar o português clássico com o latim clássico, a gente tinha no latim clássico também uma forma sintética, ou seja, o verbo era marcado no futuro simplesmente pela terminação e não sem a necessidade de incluir um outro verbo auxiliar. Então ocorre ao mesmo tempo redução fonética, que é essa redução das palavras, e desbotamento semântico, que vem a ser o quê? Seria o quê? Uma palavra que tinha significado mais específico passa a ter um significado mais simples, né? Então, se eu falo cantar e, em português antigo, seria mais ou menos semelhante à expressão hei de cantar. O que acontece com hei de cantar? Significa não só futuro, mas desejo, intenção, uma série de outras coisas. E esse significado que é bem específico passa a ser um significado geral de futuro, algo que é importante lembrar também que muitas vezes as mudanças ocorrem, como eu já tinha mencionado, em correlações. Correlações no sentido tem a ver com essa questão da gramaticalização, uma mudança que leva a outra. Então, mudanças de ordem fonética muitas vezes desencadeiam mudanças morfológicas. Mudanças morfológicas podem desencadear até mudanças sintáticas. E as mudanças sintáticas também podem sofrer um efeito dominó, especificamente quando elas tratam de ordem de palavras, sendo influenciadas não pela fonética e pela morfologia, mas pela pragmática. Como assim? Então, no exemplo 65, em que havia aparentemente uma tendência no português antigo e o clássico, como esse exemplo do século XVI, de colocar elementos tópicos no começo da frase e elementos focos no final da frase. Simplificando muito, elementos tópicos são aqueles que indicam informação velha e elementos focos aqueles que indicam informação nova. Informação nova normalmente é marcada por artigos indefinidos. Quando eu nunca falei de alguma coisa, eu uso um artigo indefinido.
Bom, esse é um exemplo muito clássico disso, né? Isto nos afirmou muito um homem polaco chamado Gabriel. O que acontece aqui? Isto é um pronome demonstrativo que está apontando, fazendo uma ligação com uma frase anterior. Então, por definição, esse é um tipo de elemento que é tópico. E aparece no começo da frase antes do verbo. Depois do verbo, eu tenho um elemento que é foco. O que acontece? Essa ordem muito centrada na informação velha e informação nova deixa de ser considerada com o tempo e a gente vai ter no português de hoje a maior maleabilidade em termos de informação, porém uma fixação da ordem sujeito-verbo-objeto maior, desconsiderando um pouco essa questão aqui da pragmática. Então seria o que a gente chama de sintaticização da ordem das palavras. Até aqui vimos as mudanças linguísticas como se elas acontecessem por acaso, isto é, como se a língua tivesse vontade própria, mas na realidade isso pode ser uma grande simplificação, porque no fundo essa ideia não faz sentido, já que a língua não é um ser com vida própria, ela resulta da atividade de seus falantes. Então podemos imaginar que, de início, né, como eu falei, toda mudança é feita de um pontapé externo, exceto aquelas que claramente vêm de um efeito de uma mudança anterior em cascata. As mudanças ocorridas entre o inglês antigo e o inglês médio podem ser atribuídas à invasão dos normandos que aconteceu em 1066. Os normandos são aquele povo, na realidade, é um povo germânico que se originou na região que hoje é denominada de Normandia, no norte da França. Okay? Da mesma forma, as mudanças entre o português antigo e o português médio podem ser resultantes, muitas vezes, né, nem sempre, do contato entre portugueses do norte e os habitantes do centro-sul que falavam moçárabe. Antes de tratar dessa diferença entre português antigo e médio, a gente fala um pouquinho sobre etimologia, que é uma área muito específica da linguística histórica que se ocupa do estudo da trajetória das palavras a partir de um étimo, ou seja, da palavra original. O étimo de uma palavra pode ser encontrado em variadas línguas com as quais o português entrou em contato durante sua história, além, evidentemente, do latim, que é a língua mãe do português. O étimo normalmente é grafado, né, com versalite, que é essas formas parecidas com letras maiúsculas. E uma diferença muito importante que a gente tem que lembrar quando a gente fala de etimologia é a distinção entre o vocabulário herdado do latim, que é denominado de léxico transmitido por corrente hereditária, dos empréstimos, ok? Então, o léxico transmitido por corrente hereditária são as palavras que vieram de geração a geração, do latim até o português. Costumam ser as palavras que chegaram por via popular. Um indício forte de que uma palavra se encaixa nesse grupo consiste em observar se ela passou por todas as mudanças fonéticas esperadas, incluindo aquelas típicas do período pré-literário do português, como a queda das consoantes oclusivas intervocálicas. Então a gente pode fazer uma comparação entre as palavras artelho e articulado. Essas duas palavras no português podem ser consideradas formas divergentes. Por quê? Porque elas são derivadas da mesma palavra originária, do mesmo étimo, que é articulum, em latim. Só que no caso de artelho, ela sofreu todas as mudanças fonéticas esperadas, né, desde o latim, e com isso ela apresenta até uma dificuldade maior de análise, de identificação de que ela vem dessa forma articulum. É diferente de articulado, que está muito parecido. O que isso quer dizer? Que artelho é uma forma que veio por corrente hereditária e a forma articulado pulou algumas fases dessas mudanças, né? E, digamos, veio depois, né, por via curta. Então, falando de empréstimos, a gente pode pensar também naquelas noções de substrato, adstrato, etc. Então, pensando em substrato, a gente nota muitas palavras em nomes de rios, nomes de lugares, né, topônimos. E a gente encontra, por exemplo, topônimos de origem celta em Portugal, muitos nomes de lugares que têm origem na palavra briga,
Sendo que briga não quer dizer briga, nossa briga de hoje, que é discussão, debate, mas vem da palavra bris, do celta, que significa outeiro ou castro, que é uma vila, tá certo? Um castro é uma vila tradicional. Então, o que a gente tem? Arabriga, que deu origem à palavra chábregas. Conimbriga, que deu origem à palavra Coimbra. É superextrato, palavras, né, que vieram depois pelos habitantes que conquistaram Portugal depois da conquista romana. São as línguas germânicas. Só que a gente tem que distinguir dois tipos de palavras de origem germânica. Aquelas que vieram realmente pelos germânicos, que conquistaram a Península Ibérica depois dos romanos, e aquelas que vieram já na época do Império Romano pelo contato dos germânicos que estavam fora do Império com o próprio Império. Então a gente tem a palavra sabão, que tem origem saipo, que tem origem germânica. Só que ele já existiu, já passou para o latim sapone. Então foi um empréstimo lá já durante o Império Romano. Como é que eu sei disso? Eu posso verificar pela comparação com outras línguas românicas para ver se a palavra sabão existe parecida em outras línguas românicas. E existe. Então a gente tem em espanhol a palavra jabón e em francês a palavra savon. Mesma coisa com a palavra burgo. Burgo vem de burgs, de língua germânica, passou para o latim burgus. Eu noto isso porque existe em espanhol burgo e em francês bourg. E a palavra guerra, que tem origem em guerra, guerra. Temos também em espanhol guerra e o francês guerre. É diferente de palavras de origem germânica emprestadas pós a queda do Império Romano, como o caso de ganso, que vem de gans. Provavelmente tem origem visigoda, porque existe também em espanhol ganso, mas não em francês, que tem uma palavra completamente diferente, o a. A palavra luva, que vem de lofa, e que pode ter origem visigoda ou sueva, né? Porque não tem nada a ver nem com espanhol nem com francês. Em espanhol se diz a palavra guante, e em francês a palavra gant. A palavra roupa, que tem origem raupa, provavelmente tem origem visigoda, porque também vem do espanhol roupa, diferente do francês que não tem nada a ver. Usa-se a palavra vêtement. Adstrato. Então a gente pode pensar em línguas que entraram em contato com o português em algum momento da sua história. Os portugueses, quando foram para a Ásia, entraram em contato com línguas da Índia, né? Então a gente tem palavras de várias origens indianas, de línguas indianas no português. Por exemplo, a palavra de origem Urdu, que é uma língua muito próxima do Hindi, a língua nacional da Índia, como kaki, diferente de caqui, cuidado. Kaki diz respeito àquela cor de barro, que tem origem na palavra kaki, do Urdu, né? Temos a palavra Marajá, que tem origem no Hindustani, que significa um príncipe, uma pessoa riquíssima. E é uma palavra que é oposta a essa em termos de sentido, é a palavra pária, que é um membro, originalmente significava membro da última casta na Índia, aquela classe dos excluídos, dos intocáveis, né? Mas que hoje em dia a gente pode usar, né, também por extensão metafórica, para todas aquelas pessoas que são excluídas da sociedade, é um pária. E tem origem na língua Tamil, que é uma das línguas faladas também na Índia. Bom, agora, depois de a gente ter visto todos esses tipos de mudança, né, a gente vai também dar mais exemplos do português médio enquanto um período de transição. Já adiantamos um pouco que mudanças internas podem estar vinculadas a mudanças externas, e parece que foi exatamente isso que ocorreu no português médio. Foi uma época em que ocorreram muitas mudanças. Além da mudança da corte para Lisboa, que foi possibilitada pela reconquista do centro-sul de Portugal, outros fatores de mudança sociopolítica parecem ter causado mudanças no português dessa época, como, por exemplo,
A mudança da dinastia de Borgonha para de Avis, que tem uma relação aí com uma série de mudanças na estrutura sociopolítica e econômica de Portugal, que tem a ver com a ascensão da burguesia e menor importância da nobreza tradicional, e uma série de questões aí voltadas também para a cultura, porque os infantes da dinastia de Avis são príncipes escritores que vão alavancar a literatura em Portugal, ok? E o começo das grandes navegações, aquele momento em que Portugal se abre para o mundo, e aí, por exemplo, essas próprias palavras que a gente acabou de ver de origem indiana não teriam entrado no português se não fosse essa abertura, esse contato com outras culturas que aconteceu nessa época. Bom, o português médio e mudanças morfofonológicas, né? O português médio seria um período curto, que levará mais ou menos um século, né? Depois desse momento da Reconquista, né? E até a formação do português clássico, que iniciaria para a maioria dos autores no século XVI, meados do século XVI. Nesse período ocorreram várias mudanças morfofonológicas. Então, por exemplo, a unificação das terminações nasais, de que a gente já mencionou, a síncope, que é a queda do D em formas verbais de segunda pessoa do plural, a eliminação de hiatos, a perda das sibilantes e a regularização do gênero. Então não vamos tratar da primeira, que a gente já mencionou, mas a síncope do D trata-se da queda do som D em formas verbais de segunda pessoa do plural, que corresponderia à forma voz, que a gente não usa mais, mas que era conjugada nessa época do português antigo, né? Então ocorrem adaptações fonéticas, em seguida a perda do D, que são a ditongação ou a crase. Então nós temos exemplo, vós estades, que vira vós estais, era um hiato, e esse hiato se resolve com a ditongação, estais. Vós bebedes, eu tenho a forma bebês, e eu ditongo vira bebeis. Vós partides, vós parties, eu tenho aqui um hiato que é resolvido da seguinte maneira. Eu transformo o E em I, fica partis. Finalmente eu faço uma crase que é unificação dos dois sons iguais aqui e fica partis. Outra mudança fonética que acontece nessa época, que acabamos de mencionar, são os hiatos. Então, os hiatos são encontros de duas vogais, em que cada uma está em uma sílaba separada. Os hiatos são, em geral, de difícil articulação. Por isso, a língua tende a eliminá-los. Como é que se elimina o hiatos? Temos três grandes estratégias. A monotongação, que é transformar o hiato num só som, pela queda de algum dos dois sons. Então eu tenho a palavra sana, queda do N intervocálico, fica san, san. Eu tenho a monotongação pela queda do último som, a, né? E fica san. Tenho a ditongação no caso da palavra malo, queda do L intervocálico, fica mal. E esses dois sons do hiato se transformam em mal, ditongo. E eu tenho epêntese, que é a inclusão de um som. É um caso gozado que acontece com a palavra uma. Né? Tá errado aqui. Era una com N. Una, queda do N intervocário, fica uma, sendo que quando o N cai, ele nasaliza a vogal anterior. Só que uma é difícil de pronunciar. E aí o que eu faço? Eu incluo uma vogal, uma consoante nasal. Só que em vez de incluir a mesma consoante, que era una, o meu corretor ortográfico, eu tenho agora o M entrando. Okay? A perda das sibilantes, mais especificamente, dos sons africados predorso-dentais. Predorso-dentais quer dizer aqueles sons que são pronunciados próximo dos dentes nos alvéolos. Palato próximo dos dentes. Que são os sons C e Z. Esses sons são substituídos, respectivamente, por C e Z.
Então, exemplos são a palavra parecer, que era pronunciada parecer, né? E a palavra cozer, que era pronunciada cozer. Isso acontece já no português do antigo para o médio, e posteriormente aqueles outros sons, né, que era ch e j, também vão mudar, mas esses vão mudar um pouquinho depois. E a regularização do gênero. O que acontece? No português antigo, um grupo de palavras, palavras adjetivas no geral, terminadas em es, or, ol, né, antes não apresentava variação entre masculino e feminino, e passam a apresentar formas femininas ao lado das masculinas. Então eu tenho a palavra a senhor, que passa a ser a senhora, dama português passa a ter dama portuguesa, então a inclusão do a, né? Mulher espanhol, mulher espanhola. Também temos questões aí com as palavras terminadas em NTE, que também costumam ser adjetivos, né? Que tendem a ser invariáveis. Isso aí, na verdade, foi uma mudança um pouco no sentido contrário, porque, por exemplo, a palavra contente, amante, contente, todas essas palavras aí, a gente não faz diferença entre masculino e feminino na própria palavra, a gente faz a diferença no artigo, ou no substantivo que precede essa palavra. Então eu digo uma pessoa contente, mas eu não digo a terminação OA para diferenciar contente. É diferente, por exemplo, do espanhol, em que há essa diferença. Eu digo el hombre contento, la mujer contenta. Né? E que, interessantemente, né, havia essa distinção no português antigo no caso da palavra contente, e deixou de ter. Então era mais parecido com o espanhol. É interessante que algumas palavras desse grupo das palavras terminadas em NTE têm feminino. E aí teve a polêmica recente, né, durante o mandato da presidente ou presidenta Dilma, que disse que as pessoas deveriam tratá-la por presidenta. Então lançou um decreto que, pelo menos no âmbito da administração pública, as pessoas deveriam dirigir-se a ela pelo termo presidenta. Mas houve uma certa questão aí, né, do debate de gênero, da igualdade dos gêneros, uma questão um pouco política, mas no caso da palavra presidente, ainda há uma certa resistência, havia e há, né, porque nem sempre as pessoas usam o, o feminino nessa palavra, então pareceu ser uma imposição de cima para baixo, enfim, uma grande polêmica aí. É só para relacionar com essa questão aqui. As palavras terminadas em agem, que costumam ser substantivos, aragem. Bom, temos a palavra personagem, que é um exemplo contrário aí, né? Porque a palavra personagem ainda permite feminino ou masculino. Mas no geral essas palavras são femininas, né? Palavras terminadas em agem, miragem, mixagem, também a gente pode falar, né? Palavras mais recentes. Agora, você tem alguns empréstimos do francês, né, em língua em que as palavras são terminadas em age, mas são, no geral, masculinas. Então, provavelmente, a palavra personagem foi um efeito desse empréstimo do francês, e não de origem latina, e também porque personagem pode ser, de fato, masculino ou feminino. E aí a gente tem uma certa variação no português antigo, tanto com as palavras terminadas em NTE, quanto nas palavras terminadas em agem. Algumas delas eram masculinas, outras eram femininas, e houve uma maior regularização, tá, para que houvesse todas indo para o feminino no caso do agem. E todas sendo de dois gêneros no caso do NTE, pelo menos no português clássico. Conclusão. Há muitos processos de mudança, vimos com mais vagar aqueles que ocorrem na fonética e fonologia, na morfologia e no léxico. Mudanças em um domínio podem influenciar outros domínios em efeito cascata. Provavelmente a maioria das mudanças ocorre em consequência de fatos da história externa, ou seja, são externamente motivadas. As que não são, pelo menos claramente, são efeitos de outra mudança que provocou um efeito cascata.
O português médio foi um momento em que muitas mudanças ocorreram na história do português, especialmente em decorrência de transições socioeconômicas. Bom, e para terminar a aula, tem duas questões que valem presença, ok? Para entregar. Primeira questão. Se uma mudança fonética não é regular, provavelmente é porque tem-se a atuação da letra A, gramaticalização, letra B, analogia, letra C, correlação entre mudanças, ou letra D, influência externa. Segunda questão. No português médio ocorreram as seguintes mudanças, exceto letra A, mulher espanhol passa mulher espanhola, letra B, door passa dor, letra C, luna passa a lua, letra D, pan passa a pão. Bom, gente, era isso, as referências dessa apresentação, dessa aula, são o capítulo 4 do livro de Ivo Castro, Introdução à História do Português, e o capítulo 4 da apostila História da Língua Portuguesa. Obrigado e até a próxima.